Boa tarde para você que acompanha a Gazeta do Povo. Começou mais um Entre Linhas nessa quinta-feira. Sempre uma alegria receber cada um de vocês. Temos vários convidados especiais hoje, muitos assuntos para tratar aqui. Vamos antes só dar boa tarde para ele. Boa tarde, Frederico Juckert. Boa tarde, Mari. Boa tarde a todos os espectadores do Entre Linhas. Ótimo, olha só, a gente vai falar sobre anistia, sobre vários outros assuntos, mas o tema do programa de hoje é Lula querendo peitar Donald Trump. Porque já é evidente, a gente viu ali o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, já anunciando que estão vindo, sim, sanções a Alexandre de Moraes. E aí a esquerda aqui começa a falar, né? Tanto o STF já dizendo que se isso acontecer, Donald Trump vai arranjar confusão com os ministros. O Lula também já sai em defesa ali. E a gente vê Lula querendo bater de frente com Donald Trump, falando em soberania nacional e etc. Mas, na verdade, os Estados Unidos estão cuidando, sim, das pessoas que, inclusive, moram lá e que estão sendo afetadas por decisões absurdas de Alexandre de Moraes, né? Pois é, Mari. Ontem a gente foi surpreendido com essa declaração do secretário de Estado, Marco Rubio, que numa sessão da Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, quando questionado sobre a situação do Brasil por um deputado republicano da Flórida, ele respondeu que o governo americano, por meio do Departamento de Estado, que é o nosso equivalente do Ministério das Relações Exteriores, estão sim estudando a aplicação de sanções contra o ministro Alexandre de Moraes com base na Lei Magnitsky, que é uma lei aprovada pelo governo americano em 2012, depois se tornou uma lei global em 2017 e que tem por objetivo sancionar indivíduos ou entidades que estejam envolvidos de forma direta ou indireta em atos graves de corrupção ou de graves violações aos direitos humanos ao redor do mundo. Essa lei que já foi aplicada, por exemplo, a agentes de Estado russo envolvidos na morte do Sergei Magnitsky, um advogado tributário russo que inclusive deu o nome a essa lei, e a aprovação dessa lei pelo Congresso americano decorreu da morte desse advogado na Rússia em 2009. E 3 anos depois, o Congresso americano acabou por aprovar essa lei e aplicar essas sanções contra os agentes russos envolvidos na perseguição, na prisão e na morte de Sergei Magnitsky. E hoje buscam ali uma série de parlamentares brasileiros e jornalistas censurados pelo STF que o governo americano venha a sancionar o ministro Alexandre de Moraes e os demais agentes do Estado brasileiro que estejam envolvidos tanto em atos de censura e de violação aos direitos humanos, assim como também atos de corrupção, Mário. Ótimo, Frederico. Já a gente logo mais vai chamar o Homero Marchese para comentar sobre esse assunto também, a Desirê Penhalba. Antes só a gente vai convidar aqui para inaugurar sua participação aqui no programa Entre Linhas, deputado Ricardo Arruda. Boa tarde, deputado. Seja bem-vindo aqui ao nosso programa, falando também sobre essas questões, abusos do judiciário. Tem a questão da anistia. Gostaria de ouvir, né, o que o senhor traz para a gente. A gente sabe que tem uma audiência na Assembleia Legislativa do Paraná sobre esse assunto. A gente vê aí muita gente desanimada em relação a isso por conta do presidente da Câmara, Hugo Motta, né, engavetar esse PL da anistia. Quais são as saídas agora para que esse projeto e essa pauta siga com força em todos os âmbitos aí do Legislativo? Boa tarde, obrigado pelo convite. Um prazer participar aqui da Gazeta do Povo. Olha, acho que o povo brasileiro está indignado de ver tanta barbaridade cometida principalmente pela Suprema Corte, mas principalmente pelo ministro Alexandre de Moraes. São tantas ilegalidades, né, arbitrariedades, que ninguém aguenta mais. Aí hoje ainda vimos aí que a comissão julgou a anistia da Dilma Rousseff, a Dilma que participou como guerrilheira naquela época, que queriam implantar aí a ditadura do proletariado, vai receber 100 mil reais, e bem agora no meio dessa guerra que a Câmara Federal está para aprovar a anistia, para votar o projeto, e o Hugo Motta sentou em cima, eles aprovam a anistia da Dilma. Parece que é para provocar, né? É um tapa na cara do povo. Então, a gente tem que tomar uma atitude. Nós estamos dando pontapé inicial aqui na Assembleia Legislativa do Paraná, primeira audiência pública a favor da anistia, e eu espero que todas as assembleias do Brasil inteiro comecem a fazer esse movimento. Nós vamos ter que pressionar muito para que aconteça essa anistia e que a gente coloque em liberdade os presos políticos, pessoas que estão lá sem cometer crime nenhum, sem prova nenhuma, até sem direito à defesa, que aquilo foi uma prisão coletiva,
câmeras apagadas, não tem imagem, não tem nada, enfim. É uma loucura, é surreal o que ocorre no Brasil hoje. Deputado, nós tivemos ontem nessa notícia de que o governo americano pode vir a sancionar o ministro Alexandre de Moraes e os demais agentes de Estado brasileiro envolvidos nos atos de censura aí, que se iniciou esse processo de perseguição a opositores políticos do STF já ali em 2019 com a instauração do inquérito das fake news. Como é que o senhor vê aí a repercussão dessa eventual sanção do ministro Alexandre de Moraes e a eventual reação do governo Lula, que também falou que na hipótese de o ministro vir sancionado, vai também praticar alguma represália contra o governo americano? Olha, eu acho importantíssima essa atitude do governo americano. Eu sei que essa lei nem passa pelo Congresso, ela é assinada pelo presidente Trump. Óbvio que eles estão passando por vários departamentos para ver qual o impacto que dará isso aí, mas não vai ter outro jeito, porque o ministro Alexandre de Moraes não para, ele não respeita mais a Constituição Federal. Nós hoje não vivemos mais uma democracia, isso aí é óbvio. Qualquer cidadão de bem aqui no Brasil percebe isso. A insegurança jurídica que ele causou ao país afastou até investimentos internacionais. Então, eu creio e tenho quase plena certeza que as sanções virão e não virão só para ele, vai estender também, porque eu estava lendo, para as esposas que têm escritório de advocacia, que, como dito pelo governo americano, eles já levantaram que de lá que vem o maior recurso deles, né? Que já é ao meu ver, é um negócio totalmente errado, né? Mulher de ministro de escritório de advocacia e o marido na Suprema Corte, isso aí realmente é só nessas épocas de hoje que está acontecendo. A tal da suspeição não existe mais. Então, creio que deva sair para o bem comum essas sanções e a reação do governo brasileiro, mais uma vez, é lamentável. Realmente, o presidente Lula tem agido de uma maneira totalmente incoerente. Vai querer pressionar a maior nação do mundo, está com toda a razão defendendo aí os direitos humanos que tanto a esquerda defende, entre aspas, só quando é para eles. Então, é nítido o que acontece no Brasil hoje. Tivemos o Lula lá na Rússia rodeado de ditadores. Então, o que a gente pode esperar desse governo hoje? Eu acho que ninguém espera nada de bom, visto aí pela nossa economia, que está indo para o buraco, e tantas arbitrariedades que estão cometendo, essa fraude no INSS. Eu acho que esse governo está totalmente sem controle. Verdade, como que o senhor vê, né, unindo aí as pautas, né, a gente vê que esse assunto das sanções causou já bastante rebuliço aqui no Brasil, né? O senhor acredita que isso pode impactar também a questão da anistia? Eu acho que essas sanções só vão favorecer o lado do bem do Brasil, porque o Supremo agiu dessa maneira, principalmente o ministro Alexandre de Moraes, porque não teve freio. Ele foi avançando e ninguém reagia, avançava, ninguém reagia, né? Chegou a prender deputado federal e a Câmara permitiu, que abriu um precedente horrível, rasgando o artigo 53 da Constituição brasileira. Isso aí foi péssimo para o nosso Brasil e para a democracia. Ele tem que ter um freio. Com certeza ele vai cair atirando. Finge bem, mas essa lei é muito dura mesmo, e é uma lei que ela não é estática, ela vai aumentando. Então, as sanções podem vir, primeiro, no bloqueio financeiro de todos os bancos que operam com o SWIFT, que tem acordo com o Banco Americano. Bloqueio geral, conta corrente, cartão de crédito. Aí vai para a família. Aí vai para outros que assinaram junto com ele essas ilegalidades, descumprindo os direitos humanos. Ela pode complementar também proibindo o voo em avião comercial com todas as companhias que têm acordo com o governo americano. Então, realmente acaba engessando a pessoa. E é uma maneira de frear, é o primeiro passo do freio. Como, infelizmente, nós temos um Senado presidido, primeiramente por Rodrigo Pacheco, que realmente, a minha opinião, foi um covarde, um traidor do Brasil, que não tomou nenhuma atitude para frear os abusos do STF, vergonhoso. Hoje temos um novo presidente, Alcolumbre, que está seguindo a mesma linha, parece que está todo mundo unido. O Hugo Mota, quando entrou, presidente da Câmara, tinha um posicionamento favorável à anistia. Depois do jantar na casa do ministro Alexandre de Moraes, ele viajar com o Lula, mudou de opinião. Então, infelizmente,
os presidentes, tanto da Câmara como do Senado, ao invés de defender o bem comum, o Brasil, defendem a si próprio. Isso é lamentável. Ótimo, deputado. A gente tem mais um assunto para perguntar para o senhor. Vou só antes mostrar um vídeo até para contextualizar e vamos ver, inclusive um vídeo que repercutiu bastante nas redes sociais da Gazeta do Povo. Esse é o Estado democrático de direito sob as ordens e a administração do governador Ratinho Júnior, que tem sangue nas mãos, que é injusto, que é corrupto e que é também assassino, porque o comandante... Peço uma parte. Porque quando for o seu momento, o senhor está inscrito ali, ó, não, no horário da... Não, também agora não, parte. o senhor me respeita, por favor. Então pedi uma parte. Você vai... Não dou. Aqui, não dou, não dou, Deputado, não parte dou, agora é do orador. não dou. E permite a parte, deputado. Se puder congelar o meu tempo, ou pelo menos me repor o tempo que eu tive que lidar com pessoas mimadas que não sabem ouvir não. Mimado é você. Mimado é coronelzinho que nunca ouviu um não na vida. Por gentileza, vamos manter Coronel, herdeiro, Vamos manter... tá bem alimentado, Por gentileza, mau caráter. deputados. bem vivido, Vamos manter aqui o bem respeito, vivido, pessoal. Por bem gentileza. alimentado, mau caráter. engordou Renato, com deputado emendas Renato, por parlamentares. Fred vai fazer uma pergunta sobre isso, né? Isso. Deputado, a gente sabe que o deputado Renato Freitas, aqui da Assembleia Legislativa do Paraná, não é conhecido pela boa postura dentro do parlamento. Já teve alguma representação ética contra ele por esses fatos que ocorreram nessa semana na Assembleia? Já teve várias representações. Uma delas eu fiz quando houve a invasão dos professores, né? A última invasão que teve, que ele coordenou, ele que chamava, ele falou, ó, vamos ficar aqui dentro para não ter sessão plenária. Então ele interrompeu uma sessão plenária, foi quebra de decoro, teve gente que se machucou naquele dia, eu encaminhei a comissão de ética, infelizmente o relator não tomou atitude, agora teve um voto em separado, tem que ter atitude. Depois teve a briga dele dentro da CCJ, onde ele agrediu um assessor de um outro deputado. Então, esse parlamentar, que eu já tive aí várias bate-bocas com ele aqui na Assembleia, é uma pessoa que realmente age no caminho contrário. Primeiro, é um invasor de igreja. Esse exemplo que ele invadiu uma igreja. Ele apoia a liberação de droga, participa da marcha da maconha. Ele defende sempre a bandidagem, a criminalidade, e fica procurando um deslize no policial para criticar toda a polícia. Então, esse cara não age pelo bem. E ó, eu fico indignado, até eu pedi uma parte, tem uma fala minha, quando ele, nesse dia aí, quando ele chama aí o governador de corrupto e assassino, e também a polícia militar. Primeiro, o governador Ratinho Júnior não responde a nenhum processo, nunca foi condenado, diferentemente do presidente do partido dele, que foi investigado, julgado, condenado e preso, né? O governo dele hoje está envolvido em vários escândalos. Todo dia tem um. Todo dia. Todos os projetos de governo têm fraude no governo atual do PT, como era antigamente. E outra, chamar a polícia de assassina, a Polícia Militar do Paraná, que é considerada uma das melhores do Brasil. Veja que os índices de criminalidade no Paraná diminuíram muitos, porque aqui a polícia trata com rigor o bandido e tem que tratar o criminoso com muito rigor. A gente tem que defender o cidadão de bem, o trabalhador, o pai de família, as crianças. Aí sim merece o nosso respeito e nosso apoio. Eu defendo muito, no meu mandato, todas as forças de segurança do Estado do Paraná. E repudio a fala desse cidadão que realmente já passou de todos os limites, já devia ter sido cassado, como foi cassado como vereador. Aí um ministro aí deu um parecer favorável a ele, porque infelizmente o Supremo vive interferindo no poder legislativo. Então, realmente a atitude desse parlamentar é lamentável.
Verdade, deputado. Até gostaria de aproveitar sua companhia aqui para a gente falar sobre a questão do governo Lula conceder anistia a Dilma, que receberá 100 mil de indenização. O senhor citou, inclusive, aí na sua resposta, mas gostaria que a gente fizesse uma comparação ainda mais profunda aí, né? A gente falando tanto da anistia dos presos do 8 de janeiro, a gente sabe das injustiças ali, e a gente vê tanta gente da esquerda, né? Os artistas aí falando no show sem anistia e tal, e agora a gente vê a anistia vindo dessa forma para a ex-presidente Dilma Rousseff, inclusive, né? Que conseguiu um baita cargo. A gente sabe que injustiças ela não anda sofrendo coisa nenhuma, né? Como é que o senhor avalia essa situação? Primeiramente, eu tenho 30 anos no mercado financeiro, fui presidente de banco aqui em São Paulo. Quando a gente vê uma pessoa que não tem a mínima qualificação para o mercado financeiro assumir como presidente de um banco, do BRICS, isso aí realmente é um esculacho, né? Agora, veja, regime militar, eu chamo de regime militar, eu não chamo de ditadura, ok? Eu era jovem naquela época e sei que o Brasil teve erro, mas teve muito acerto na época dos militares. Agora, a Dilma fazia parte de um grupo de guerrilheiros, de terroristas, que roubavam, matavam, sequestravam. Tem muita gente que perdeu a vida naquela guerra, que eles queriam implantar a ditadura do proletariado, né? Os militares defendiam, sim, o Brasil livre. Mas, enfim, eles conseguiram até mudar a história. Agora, veja, eles que cometeram tantos crimes, que era uma guerrilha armada, eles lutaram pela anistia e defendem, bate palma pela anistia deles. E todos esses guerrilheiros são contra a anistia dos presos políticos do dia 8, que não tinha ninguém armado. Tinha pessoas aí com batom, com Bíblia, com bandeira do Brasil. A maioria, ninguém tinha nenhuma passagem pela polícia. São famílias que estavam lá se manifestando pacificamente, como nos permite a Constituição Federal do nosso país. E teve essa prisão, essa armação toda do dia 8. As imagens que foram feitas por celular, a gente vê que um grupo estava lá dentro, quebrando tudo, um grupo pequeno, muito antes da maioria chegar. Então isso aí foi uma grande armação. Se não fosse armação, por que eles não queriam a CPI, a CPMI, depois eles tomaram conta da CPMI? Por que eles apagaram todas as imagens, como o Flávio Dino falou, que perdeu essas imagens? Como? Tinham 300 câmeras, apagou quase tudo. A pessoa que devia estar aí preocupada em investigar, se é que fosse uma tentativa de golpe, aí, hoje em dia, todo mundo sabe que não tem a mínima chance de ter um golpe num domingo. Eu até já falei na tribuna aqui, desafiei os parlamentares do PT, fala, se alguém já viu no mundo algum golpe de Estado sem fuzil e tanque de guerra. Então, realmente, é o que eu falo, o Brasil vive um momento hoje extremamente delicado e perigoso, onde as leis não valem mais nada, onde o respeito ao cidadão de bem não vale mais nada. E, por contrário disso, o apoio à bandidagem, ao crime organizado, a gente vê a todo momento. Vira e mexe, prende um traficante grande, daqui a pouco está na rua. Então, veja, é imoral o que nós vimos, essa decisão de dar anistia para Dilma, que era uma guerrilheira, e negar a anistia para pessoas que estão presas ilegalmente, presos políticos no Brasil. Meu deputado, a gente agradece muito sua participação, te espera mais vezes aqui no programa Entre Linhas. Muito obrigado, será um prazer participar. Parabéns, Gazeta do Povo, sempre mostrando a realidade e com um trabalho imparcial, como deve ser a imprensa. Obrigado, um bom dia, Deus abençoe. Amém, Deus te abençoe também. Bom, agora a gente vai chamar Homero Marchesi para comentar também sobre essa questão que é destaque hoje aqui do programa, né? A gente vê o Lula se manifestando aí em relação à ameaça feita, inclusive, de sanções a Alexandre de Moraes. Ele diz que, então, o Itamaraty deve intervir. Tem outra questão também para a gente tratar ainda sobre esse assunto, que o governo de Donald Trump mapeou aí os escritórios de advocacia de mulheres de ministros do STF e estuda, então, estender essas sanções aos cônjuges. Homero Marchesi, boa tarde para você. Essa extensão aí às cônjuges deve também acontecer logo ou é só uma sinalização para ver se o STF recua um pouquinho? O que a gente pode esperar de toda essa questão que tende a esquentar bastante daqui para frente, né? Boa tarde. Boa tarde, Mariana. Boa tarde, Frederico. Conseguem me ouvir? Sim. Ok, estou com um microfone novo aqui, não tinha certeza se funcionaria. Eu estava acompanhando o debate de vocês e acessei aqui a lista do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Departamento de Tesouro dos Estados Unidos, o Ministério da Fazenda deles, né?
E quem tiver um interesse pode ter acesso ao nome e, às vezes, até o endereço de todas as pessoas e entidades sancionadas pela lei Magnitsky nos Estados Unidos. Em breve, o nome do Alexandre de Moraes pode figurar aqui. Hoje são 748 sancionados. Tem pessoas de vários países do mundo, tem empresas, tem navios, inclusive, navios de pesca, pessoas que cometeram violações aos direitos humanos contra outras pessoas ou participaram de atos de corrupção, como bem disse o Fred. E essa iniciativa dos Estados Unidos, ao mesmo tempo que ela é uma dádiva para o Brasil, porque faz justiça, né, a primeira sanção que quem tem abusado tanto do poder no Brasil parece que enfrenta, ao mesmo tempo ela nos constrange, né, porque ver que um país estrangeiro vai ser quem reagirá com mais eficiência primeiro, nos constrange aos brasileiros. É uma pena que nós não tivemos a capacidade, nós não tivemos lideranças suficientes para reagir antes de um país estrangeiro. E sobre essa iniciativa americana de mapear os escritórios de advocacia que têm mulheres de ministros do STF como sócias, e esses escritórios têm muitos clientes com processo no STF, também é um recado claro de que os Estados Unidos não estão de brincadeira. Essa é uma prática absolutamente imoral, ainda que a esposa do ministro não advogue ela própria nos processos da STF. Se o escritório dela advogar, é evidente que há um conflito de interesse. O Supremo Tribunal Federal, inclusive, já debateu esse assunto e, para surpresa de ninguém, entendeu que não há conflito de interesse, mas é evidente que há conflito de interesse. E é outro ponto em que os Estados Unidos podem, substituindo o que nós mesmos deveríamos fazer, corrigir um problema de justiça e da moral aqui no Brasil. Ótimo. Já já a gente vai ouvir também a opinião do Frederico. Já voltamos contigo, Homero. Agora a gente vai lá para Brasília conversar com Desirê Penhalva sobre esse assunto também. Desirê, como deve ser essa movimentação aí, a gente vê Lula dizendo que Itamaraty tem que entrar na jogada, vai falando em soberania nacional. A gente já esperava, né, esse tipo de movimentação. E essa questão das esposas também, cônjuges, como que você vê e qual que é a sua análise sobre essa história? Boa tarde toda a nossa audiência, vocês aí na mesa. Pois é, primeiro quero só trazer aqui uma informação para quem está assistindo a gente, que esse detalhe aí, ele foi vazado para a imprensa, para o jornal Metrópolis aí. E nessa coluna disseram que os ministros do governo Lula falaram diretamente com o Moraes assim que saiu a fala do Marco Rubio. Então, tudo isso tem sido uma especulação de dentro aí, dos bastidores do Palácio do Planalto com o jornal. Portanto, que a gente deixe bastante claro isso para vocês, para dizer da onde está vindo toda essa conversa. Segundo essa fonte que a gente tem, inclusive Moraes disse que está tranquilo em relação a essa ameaça, e aí outros ministros do STF ficaram preocupados, na verdade indignados, esse foi o termo usado aqui, mas a questão é essa, né? Ele vai esperar o próximo passo para ver como reagir nesse sentido. O que os ministros do STF disseram a respeito foi assim, olha só a frase, Moraes é vitalício, Trump não. Isso foi um auxiliar presidencial aí que falou ao jornal, que faz a gente sentir bastante indignação, como se qualquer medida dos Estados Unidos nesse momento fosse apenas transitória e qualquer manobra política de um próximo governo fosse suficiente para poder derrubar qualquer ação atual do governo Trump. Bom, isso a gente analisa essa visão, mas obviamente a gente sabe que os Estados Unidos é bem diferente do Brasil, né? Em relação a notas oficiais, descartaram por enquanto o Itamaraty e o STF darem qualquer tipo de nota, até porque, mais uma vez, eles estão esperando de forma concreta a reação dos Estados Unidos. Agora, os problemas específicos disso, né? Como já foi muito bem mencionado, o risco de politização, né, na verdade, da defesa e o enfraquecimento da soberania nacional, quando a gente percebe que, mais uma vez, em vez do Lula deixar isso ser resolvido aí entre o Poder Judiciário, enfim, ele entra nessa narrativa fazendo com que, em primeiro lugar, enfraqueça o Estado, soberania nacional do Brasil, faça com que
todo mundo diga, né, que a perseguição à direita realmente aconteça e se prove, porque senão o Lula, que é a figura política maior do país, não estaria se metendo nessa questão. Então, de fato, existe uma perseguição, que se o Lula está defendendo aí a posição do Moraes, isso mostra mais uma vez que o Poder Judiciário está tomando uma postura política. E aí a gente vê essa questão da preocupação com relação ao efeito na imagem internacional no Brasil, né? Obviamente, se o Itamaraty passa a envolver o Brasil em uma questão específica envolvendo um ministro, porque ele está nesse ponto, quando ele fere esses princípios que a Lei Magnitsky quer defender, o que acontece? Ele prova, né, que não há como o Brasil ser um país que defende liberdade de expressão, que defende a democracia e que defende, de fato, o que a gente está percebendo aqui que está sendo limitado, que é direitos humanos. Afinal de contas, a Lei Magnitsky ela tem o propósito de defender normas globais de direitos humanos. Então, vamos aguardar para ver se, de fato, tudo isso vai escalar como a gente está percebendo que está escalando. Agora, especificamente sobre a questão dos cônjuges, né, dos magistrados, eu trago aqui o comentário do jurista André Marsiglia, que ele disse assim, bom, de fato a Lei Magnitsky pode alcançar os familiares, mas em primeiro momento ele não acredita que chegue a tanto, porque a princípio, de acordo com a visão dele, os Estados Unidos está aí tentando pintar um quadro de possibilidades, esperando que seja um motivo suficiente para que o próprio STF faça uma autocontenção. Se bem que a gente não está vendo isso acontecer, e até mesmo o André Marsiglia defende esse ponto de vista, porque, ao contrário, tudo isso que está acontecendo no Brasil hoje, a gente tem visto que não tem mudado, ou seja, a postura do ministro Alexandre de Moraes não tem mudado. Inclusive, durante a fala dele na oitiva das testemunhas, ele utiliza termos que já anunciam a condenação de todas as pessoas que estão ali. Isso é bastante grave. E ainda, né, endossando a fala aqui do André Marsiglia, ele acredita que se a estratégia for essa, talvez tenha um efeito reverso. E qual seria esse efeito reverso? Punir escritórios de advocacia e escritórios de advogados, enfim, no caso, advogados, a defesa, né, que é uma coisa importante no país, o direito de defesa, isso pode fazer com que muitos advogados se sintam aí contrários a essa posição da Lei Magnitsky e até mesmo a forma de conter o Alexandre de Moraes, já que muitos advogados e muitas pessoas que a princípio estavam aí acreditando nesse discurso de golpe, começam a perceber que tudo isso está sendo muito forjado, está forçado demais e de fato é necessário ter uma contenção aí com essas ações do STF. Agora, a gente se questiona, né, e aí eu particularmente acredito que para que eles consigam chegar a punir os escritórios de advocacia daqueles cônjuges, seria necessário realmente fazer aí uma ligação clara de culpabilidade, porque não tem como punir outra pessoa além do próprio réu, até direito aí, o princípio do direito, o princípio da proporcionalidade, o princípio da culpabilidade, enfim, tudo isso faz com que nenhum ascendente, descendente, possa ser responsável pela pena do próprio réu, ou seja, aquele que foi condenado, ele que tem que pagar por isso, não a esposa, o marido ou qualquer outra pessoa da família. Então é importante entender como é que eles vão fazer para enquadrar esses outros envolvidos, no caso cônjuges, para poder sancionar também a Lei Magnitsky para essas pessoas. Enquanto isso, a gente aguarda, porque obviamente tudo isso está sendo dito, mas de forma concreta ainda não aconteceu, Mariana. Último Desirê, a gente já volta contigo. Frederico, um passarinho me contou, um passarinho bastidor forte aqui da política, que já teria caído o visto de Alexandre de Moraes, mas ainda não as questões dessas sanções financeiras e tal. Não tem como a gente confirmar, isso não foi confirmado, estou deixando bem claro, mas os bastidores dizem que já caiu o visto de Alexandre de Moraes, apenas não foi noticiado ainda. Isso pode acontecer mesmo? A questão financeira demoraria mais? Como é que funciona o trâmite? Pois é, Mário. Primeiro eu queria só contar para os nossos espectadores um pouco da história dessa lei, que eu acho muito importante, porque ela tem paralelos interessantes com tudo que a gente tem enfrentado no Brasil hoje. Eu li até, inclusive, acabei de ler essa semana o livro do Bill Browder, que é a pessoa que está por trás da luta para a aprovação dessa lei nos Estados Unidos. Ele era um banqueiro de investimentos, que era o maior investidor
na Rússia, ali no final da década de 90, começo dos anos 2000, quando a Rússia passou pela queda da União Soviética e uma série de grandes empresas estatais russas começaram a ser privatizadas e o Bill Browder, que ele tem a nacionalidade americana e inglesa, ele investiu dinheiro na Rússia, inclusive em sociedade com o brasileiro, o Edmond Safra, da família Safra, dos banqueiros famosos, que tem o Banco Safra. E ele era sócio do Edmond Safra nesses empreendimentos na Rússia. Ocorre que, no começo dos anos 2000, o Putin começou a perseguir uma série de oligarcas, os maiores empresários da Rússia, dentre eles o Bill Browder. Em 2005, o Bill Browder, que morava em Moscou, e ele, a cada 2 semanas ele ia visitar a família em Londres, que a família dele continua residindo em Londres. E ele foi surpreendido um dia, no final de 2005, ele voltando para Moscou, e foi proibida a entrada dele em território russo. O Putin simplesmente proibiu que ele voltasse a morar na Rússia. Foi então que ele tirou todos os negócios dele da Rússia, porque ele percebeu que o governo russo começaria a persegui-lo a partir de então. E um advogado, ele descobre 2 anos depois que 2 burocratas russos ligados à FSB, que era a antiga KGB, o Serviço Secreto Russo, tinham simplesmente virado proprietários das empresas inativas dele lá, o CNPJ. Eles se apropriaram do CNPJ dele na Rússia. E ocorre que ele estranhou, qual que seria o interesse desses burocratas russos em se apropriar dessas empresas dele? Aí ele contratou um advogado tributário, Sergei Magnitsky, para investigar. E o Sergei Magnitsky descobriu que eles reativaram esses CNPJs e forjaram uma restituição de imposto que ele havia pago. Ele pagou no ano de 2007 $230 milhões para o governo russo. Esses burocratas fingiram que eles teriam um crédito diante do dinheiro e eles se apropriaram desses $230 milhões. E acontece o seguinte, quando o advogado dele, o Sergei Magnitsky, denunciou esse desvio de recursos desses impostos por esses burocratas, sabe o que aconteceu? Ele fez a denúncia e aí ele instauraram 2 inquéritos para apurar esses fatos. Adivinha quem foi designado pelo governo do Putin como investigadores dessa situação? Justamente aquelas pessoas que haviam sido denunciadas. Veja a semelhança com o Brasil. Essas pessoas que haviam sido denunciadas se tornaram investigadores. O ministro Alexandre de Moraes, que é vítima, é investigador desses casos todos. Então, o paralelo. Ele acabou sendo preso, e aí, esse advogado tributário, Sergei Magnitsky, e ele passou por uma série de problemas de saúde decorrente dos maus tratos que ele teve na prisão. Ele pediu socorro médico e tratamento médico em várias oportunidades, assim como no caso do Clezão, que também havia pedido socorro médico em várias oportunidades aqui no Brasil, quando foi preso, estava preso na Papuda. E aí ocorre que ele acabou, diante desses maus tratos e da recusa de tratamento, ele acabou falecendo no cárcere. E o Bill Browder, que era o cliente dele, esse empresário americano, ele acabou então, como ele já não tinha ninguém para quem recorrer para discutir essas injustiças no governo russo, que a gente sabe que é uma ditadura sanguinária, e ele não tinha mais como recorrer a nenhum órgão dentro ali do Estado russo, ele acabou travando essa luta para trazer justiça para o caso e se dirigiu para os Estados Unidos. Foi então que ele sensibilizou uma série de parlamentares, tanto democratas quanto republicanos, e aí por meio de uma iniciativa conjunta dos 2 partidos, do lado dos democratas, o senador Benjamin Cardin, e do lado dos republicanos, John McCain. O John McCain, que havia sido, inclusive, veterano de guerra nos Estados Unidos e foi torturado na Guerra do Vietnã, e que sensibilizou com a história contada por Bill Browder sobre esse advogado Sergei Magnitsky. Foi então que, por meio dessa união do Partido Republicano e Democrata, eles conseguiram aprovar essa lei em 2012, que tinha, a princípio, como destinatários apenas esses burocratas russos envolvidos na morte de Sergei Magnitsky. Isso em 2012. Depois, por meio de uma série de denúncias de violações de direitos humanos no mundo inteiro, o Congresso americano optou por tornar essa lei global em 2017. E aí, então, essa lei começou aplicada não só aos burocratas russos, mas a agentes de governo no mundo inteiro que viessem a praticar graves violações a direitos humanos ou atos de grave corrupção. Então, isso em 2017, então, o Trump emite uma ordem executiva que seria o equivalente do nosso decreto regulamentando essa lei. E eu queria só ler o preâmbulo dessa ordem executiva para você ver a gravidade dessa sanção pelo governo americano. Disse lá o Trump em 20 de dezembro de 2017,
Eu, Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, constato que a prevalência e a gravidade dos abusos de direitos humanos e da corrupção, que tem sua origem total ou substancialmente fora dos Estados Unidos, como aqueles cometidos ou dirigidos pelas pessoas listadas no anexo deste decreto, alcançaram tal alcance e gravidade que ameaçam a estabilidade dos sistemas políticos e econômicos internacionais. Os abusos de direitos humanos e a corrupção minam os valores que formam uma base essencial para sociedades estáveis, seguras e funcionais. Têm impactos devastadores sobre indivíduos, enfraquecem as instituições democráticas, degradam o Estado de Direito, perpetuam conflitos violentos, facilitam as atividades de pessoas perigosas e minam os mercados econômicos. Portanto, determino que os graves abusos de direitos humanos e a corrupção em todo o mundo constituem uma ameaça incomum e extraordinária à segurança nacional, à política externa e à economia dos Estados Unidos, e por meio deste decreto declaro uma emergência nacional para lidar com essa ameaça. Nesse decreto do Trump, uma das primeiras pessoas que foi sancionada se chama Roberto Reis, que era o presidente do Conselho Superior Eleitoral da Nicarágua, que era uma pessoa que tinha um salário anual de $60 mil e amealhou um patrimônio de milhões de dólares. E, portanto, o governo americano considerou que ficou claro aí que ele praticava corrupção pelo aumento desproporcional do seu patrimônio em relação ao seu salário. E ocorre, como é que é o trâmite para a decretação dessa sanção? Basicamente, a iniciativa parte do Departamento de Tesouro americano, do Departamento de Estado americano, que seria o nosso Ministério das Relações Exteriores, e também é recolhida a opinião tanto da Comissão de Relações Exteriores, da Comissão de Finanças, da Câmara dos Deputados e do Senado dos Estados Unidos. Portanto, passa por esses 6 órgãos, pelas comissões das Relações Exteriores e Finanças da Câmara, Comissão de Relações Exteriores e Finanças do Senado, pelo Departamento de Tesouro e pelo Departamento de Estado, para, enfim, chegar na mesa do presidente Trump, que assina um decreto sancionando essas pessoas. E aí, então, o que ocorre? O nome dessas pessoas vai para uma lista chamada Designated Nationals List, DNS, que é uma lista controlada pelo Escritório de Controle de Ativos Financeiros do Departamento de Tesouro. É então que, uma vez inserido o nome desse indivíduo nessa lista, ele não pode mais, ele tem o seu visto cassado, ou se ele não tiver o visto vigente naquele momento, ele se torna inelegível, ou seja, ele não pode mais nem pleitear o visto. E todos os bens que ele tiver em território americano são imediatamente bloqueados, e a sanção mais grave, todo e qualquer americano, empresa ou pessoa física americanas, ficam impedidos de travar qualquer tipo de transação comercial, contratual com esse indivíduo sancionado. Ou seja, por exemplo, uma empresa americana de cruzeiros marítimos. Imagina que você tem um cruzeiro no Brasil de uma empresa americana. Se o ministro Alexandre de Moraes for sancionado, ele não pode passear na costa brasileira por meio de um cruzeiro americano. Ele não pode ter, por exemplo, um cartão de crédito Visa ou Mastercard, porque essas são empresas americanas. E, eventualmente, as empresas americanas que fizerem negócio com uma pessoa sancionada, elas podem chamar o que eles chamam de sanções secundárias, que também, essa punição, então, passa a não ser somente em relação às pessoas listadas nessa lista, mas também aquelas empresas ou pessoas que fizerem negócios com essas pessoas proscritas. Então veja a gravidade dessa sanção que praticamente inviabiliza e retira, por exemplo, o sancionado da lista de comércio internacional. A própria empresa, o Banco do Brasil, para vocês terem noção, já foi sancionado uma vez pela Lei Magnitsky, quando fez uma transação comercial, o Banco do Brasil, com uma empresa iraniana que estava nessa lista de sanções. Portanto, assim que o presidente Trump, por meio do seu Departamento de Estado, Departamento de Tesouro, chegar à conclusão de que o ministro Alexandre de Moraes será sancionado, o nome dele vai para essa lista e essas sanções passam a valer imediatamente. E acontece que, justamente para essas sanções terem efetividade, é uma prática comum que ela seja estendida a familiares dos sancionados. Porque a gente sabe que muitas vezes esses sancionados vão tentar contornar essas sanções e fugir ao efeito dessas sanções por meio dos seus familiares. Então, portanto, a praxe na aplicação da Lei Magnitsky é que essa lei seja estendida a aplicação dela também aos familiares. Daí porque já há, inclusive, estudos feitos pelo governo americano em relação
aos escritórios de advocacia dos familiares dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Hoje, quem tem escritórios com familiares praticando advocacia em Brasília? O ministro Cristiano Zanin, com a sua esposa, o ministro Alexandre de Moraes, com a sua esposa, o ministro Cássio Nunes, com o escritório da sua irmã, e o ministro Gilmar Mendes, que também a sua esposa e filha também advogam. E, portanto, a ideia da Casa Branca é que, num primeiro momento, sejam sancionados apenas o ministro Alexandre de Moraes e os demais agentes de Estado brasileiro envolvidos, seja em atos de corrupção, seja em atos de violação de direitos humanos, e, num segundo momento, que essas sanções sejam estendidas aos familiares dos ministros. E a questão da corrupção, veja, o critério de aplicação dessa lei não é o critério de aplicação de um processo judicial rigoroso, em que tem que ficar comprovado ali, mediante provas contundentes, que foi praticada a corrupção. Para eles, o mero aumento do patrimônio, a descoberta do salário, que seja desproporcional ao salário que a pessoa recebe, já é sim medida suficiente para a aplicação dessas sanções. E por isso, por exemplo, houve há um mês atrás a publicação de uma reportagem em que ministros do STF apareciam com relógio Patek Philippe, Rolex. Claramente, relógios que valem muito mais do que o salário deles de ministro do Supremo Tribunal Federal é capaz de comprar. E, portanto, daí se justifica a aplicação da Lei Magnitsky por esse fundamento da corrupção, de que eles auferem um patrimônio por meio da atividade advocatícia de suas esposas que é incompatível com o salário deles de ministro do Supremo Tribunal Federal. E, portanto, esses são os próximos passos da aplicação da Lei Magnitsky, que provavelmente o ministro venha a ser sancionado já de 2 a 3 semanas a partir dessa declaração do senador Marco Rubio ontem, que é o atual secretário de Estado americano, que ele deu essa declaração de que está sim sendo estudada pelo governo americano a aplicação dessa sanção contra o ministro Alexandre de Moraes. Interessante ressaltar ainda que a imprensa brasileira fazia pouco caso dessa sanção. A jornalista Mônica Bergamo, do jornal Folha de São Paulo, que tem uma ligação muito forte com ministros do STF, declarou, quando o presidente Trump ganhou, que os ministros do Supremo Tribunal Federal estariam dando risada da possibilidade de o ministro Alexandre de Moraes e dos demais ministros terem seus vistos cancelados. Mas agora, já ontem, ela emitiu uma nota dizendo que eles estariam preocupados com as medidas a serem tomadas pelo governo dos Estados Unidos, porque assim o Brasil entra no rol dos párias internacionais, de um país que tem reconhecida a violação por parte do seu Estado dos direitos fundamentais de seus cidadãos. E por isso é importante que os ministros venham a refletir sobre o que eles têm feito no Brasil, pois essa sanção será aplicada e o Brasil será muito ruim para a imagem internacional do Brasil diante do mundo inteiro, pois o Brasil entrará no rol dos países que são um mau exemplo do que diz respeito aos direitos humanos e a esses casos de corrupção por parte de agentes estatais, Mari. Ótimo, Frederico. Eu só vou fazer uma pausa para agradecer aqui a audiência. Tem a Idalina, Elza, Hilda, Rosângela, Gesiel, todo mundo comentando aqui. Deixa aqui também a sua opinião e não se esqueça de deixar seu like. Agora a gente volta com Homero Marchese para perguntar sobre o seguinte. Você tem falado também sobre o posicionamento da imprensa, tem gente que ainda está batendo ali, dizendo que algumas manchetes, inclusive, que a gente vê ainda utilizando o termo, né, pela defesa da democracia, toda aquela história, e que tendem a ir contra Donald Trump, os Estados Unidos, as sanções a Alexandre de Moraes. Mas existe já uma movimentação, a gente até analisou hoje mais cedo ali nos bastidores, com outra equipe daqui da Gazeta do Povo, Guga Chakra, dando um recuo ali. A gente viu ele se posicionando da seguinte forma, dizendo que é um entusiasta aí da primeira emenda dos Estados Unidos, defendendo a liberdade de expressão e reconhecendo que há abuso, sim, do judiciário, principalmente do ministro Alexandre de Moraes, defendendo, inclusive, Paulo Figueiredo, Rodrigo Constantino, que inclusive estão na mesma terra que ele lá. E ele disse, se estão fazendo isso com eles, logo pode ser eu, pode ser você, enfim, aquilo que a gente já disse há muito tempo. Homero Marchese, esse recuo significa alguma coisa? Será que ele já sabe de algo que a gente não sabe? Ou será que, pelo jeito, a chavinha está virando para algumas pessoas que ainda não estavam enxergando isso? Mariana, eu não sei exatamente no caso do Guga Chakra, mas no caso da organização de imprensa que ele integra, se trata, evidentemente, de um sinal de abandonar o navio. Né? E a gente lamenta, porque são
corresponsáveis pelo estado de coisas que existe no Brasil hoje. São corresponsáveis por esse governo desonesto, porque o apoiaram, demonizaram o espectro político da direita no Brasil, apoiaram caninamente os abusos do STF, e agora, diante do caos moral, corrupção, caos financeiro, um déficit histórico no orçamento público da União, e diante da insatisfação popular, né, começam a pular do barco. Né? Fariam melhor se tivessem a dignidade dos músicos do Titanic, que tocaram seus violinos até as últimas horas, cumprindo a missão, né, acompanhando o navio que afundava. Seria o justo a fazer, mas a gente não pode esperar justiça dessas pessoas. Agora, eu só queria complementar um comentário do Fred sobre as esposas dos ministros, e eu queria lembrar uma entrevista da ex-ministra da STJ, Eliana Calmon, uma baiana, foi procuradora da República, chegou ao Tribunal Regional Federal, depois chegou ao STJ, sempre mostrou-se muito séria na defesa do interesse público, e ela, ouvida sobre um julgamento do STF que permitiu a escritórios de advocacia que contassem com mulheres de ministros a ter processo no STF, ela disse o seguinte, olha, as próprias mulheres dos ministros são chamadas para grandes escritórios para, muitas vezes, nada fazerem, disse ela, mas apenas figurarem como alguém ligado ao ministro de Tribunal Superior. E ela completou, existe uma divisão familiar. A mulher fica com o poder econômico nos escritórios de advocacia e o marido com o poder político, dentro do judiciário. Desta forma, eles ganham muito e têm o poder na mão. É realmente um acasalamento perfeito. E vocês sabem que eu sempre me perguntei por que a sanção Magnitsky demorou tanto para o ministro Alexandre de Moraes, se ele comprou briga com os principais nomes hoje do governo Trump e com ex-assessores muito próximos ao Donald Trump. Vocês vão se lembrar, ele tirou o Twitter do ar, uma rede social cujo CEO o Elon Musk, ele interrogou no aeroporto de Brasília o Jason Miller, que foi o ex-porta-voz do Donald Trump durante a primeira campanha presidencial, fez uma série de perguntas a ele que, de acordo com o próprio Miller, parecia algo de oficial nazista, e as sanções não vieram. Será que não está havendo uma investigação por parte do governo americano em relação à possível utilização do escritório de advocacia das mulheres dos ministros para algum ato identificado como corrupção? Porque vejam vocês, e o Frederico já mencionou isso aqui também, a lei Magnitsky ela é aplicada não só contra pessoas responsáveis por grave violação de direitos humanos contra outras pessoas, mas também por oficiais governamentais que pratiquem atos de corrupção, atos significativos de corrupção, incluindo, diz o texto, corrupção relacionada a contratos governamentais, por exemplo. Será que não está havendo durante esse período, não houve durante esse período uma investigação de que, talvez por meio do escritório de suas esposas, os ministros do STF estavam, de certa forma, se locupletando com recursos de partes de processo no tribunal? Talvez, não estou afirmando nada disso, mas fica no ar essa pergunta. E aí, portanto, não se trataria de estender a pena do réu, da pessoa do réu, indevidamente, mas sim de trazer junto para a sanção partícipes, pessoas que estiveram junto no ato investigado. Ótimo. Bom, a gente já volta contigo, Homero. Vou chamar também a Desirê para comentar sobre isso. Ela quer acrescentar aí uma análise, mas já vou trazer uma outra questão para a gente discutir aqui com Frederico, Homero, Desirê também, que é o seguinte. Olha só quem apareceu, assumida, ela mesma. OAB Nacional, nota em defesa da soberania nacional e da independência da jurisdição brasileira. Agora ela está se posicionando, hein? Aproveita e comenta para a gente o que você achou disso, Desirê. Vamos ver se a gente tem uma certa esperança aí com relação ao OAB, mas, enfim, a gente tem percebido que a postura da OAB não tem sido muito favorável mesmo. Eu só quero trazer aqui um ponto, depois dessa aula que a gente teve aqui com o Frederico, Homero, que é o seguinte, né? O Poder Legislativo deveria proibir que
escritórios de cônjuges advogassem aí em cortes ou, no caso, processos em que os juízes fossem da sua família, certo? O detalhe é que o artigo 144 do Código Processual Civil já estabelecia que o juiz estaria impedido de atuar em processos em que tivesse ali uma parte de algum cliente, como parte, um cliente que fosse de algum escritório de advocacia do cônjuge. Só que qual que foi o caso? Em 2023, o STF declarou inconstitucional a interpretação esse inciso 8º, que é o específico desse artigo 144 que previa isso. E aí, ao flexibilizar esse entendimento, ele disse, não, a regra só vai acontecer quando o parente do juiz atuar diretamente no processo, como advogado, defensor público ou do Ministério Público. Aí, essa é a posição do STF. E a única questão que eu queria trazer, além disso, é a questão que nos bastidores do Congresso, quando a gente conversa aqui com as pessoas, a gente percebe que existe uma dificuldade enorme para mudar regras relacionadas a advogados. Por quê? A maioria dos parlamentares são advogados. Inclusive, quando estavam se discutindo ali toda a questão de querer mudar a forma de indicar nomes para o STF, no caso como ministros, a questão sempre esbarrava no ponto de que todos os advogados, de certa forma, né, como políticos, tinham a expectativa de um dia chegarem ao STF. Assim como aconteceu com o Flávio Dino, né, chegou a ser senador, governador, ministro de Justiça e foi parar no STF. Então, a expectativa é essa. Dificilmente a gente vai ter uma mudança partindo do poder legislativo. Então, em resumo, a esperança mesmo seria com essa lei Magnitsky, porque, fora isso, aqui no Brasil, difícil que essa situação mude. Ótimo, Desirê, só para a gente voltar então com essa questão da OAB, então, para a gente ouvir depois também a opinião do Homero, é o seguinte, ó, nota em defesa da soberania nacional e da independência da jurisdição brasileira. Comissão Nacional de Estudos Constitucionais da OAB Nacional manifesta preocupação e absoluto repúdio diante de qualquer iniciativa externa que pretenda impor sanções a magistrados brasileiros em razão de atos praticados no exercício regular da função jurisdicional. Tem mais alguns detalhes aqui, mas só pelo que a gente tem até agora, vou deixar então você dar mais uma lida aí, eu vou chamar o Homero então. Homero, qual que é a sua opinião sobre essa última nota da OAB? Eu, como advogado brasileiro, como acho que talvez 95% dos advogados brasileiros, eu ignoro completamente o que diz a OAB. Para mim, muitas vezes apenas o local que vai receber minha contribuição mensal, porque eu não vejo a defesa das prerrogativas do advogado, não se omitiu severamente nos últimos 8 anos, no caso dos inquéritos da fake news, nos demais inquéritos do STF, e parece muitas vezes uma entidade feita para alguns advogados terem proximidade com tribunais, poder influenciar na escolha de desembargadores ou ministros de tribunais, ter a sua voz mais ouvida, poder ter contato ali direto com o governador, com o presidente da Assembleia, com o chefe do Ministério Público, enfim, uma atividade que muitas vezes faz bem a quem está ali, mas não aos seus representados. E a OAB acorda do sono profundo justamente quando tem que defender o Poder Judiciário, não quando tem que defender os advogados. No mínimo, estranho, não? Boa! Homero, a gente já volta contigo também. Vamos ouvir o Frederico aqui. Ele já deu aqui no bastidor qual que é a opinião dele, né? Isso aí. Essa nota é uma piada de mau gosto. A OAB que tem ficado silente na maior parte dos casos de abusos de direitos pelo Supremo Tribunal Federal, inclusive das prerrogativas dos advogados. A gente sabe quantos casos que nós tivemos de advogados que não tiveram direito de acessar os autos para defender seus clientes para garantir a ampla defesa dos seus clientes. O doutor Sebastião Coelho, por exemplo, que foi impedido de entrar numa sessão de julgamento no Supremo Tribunal Federal, dentre uma série de outras arbitrariedades praticadas pelo Supremo Tribunal Federal, e a OAB ou ficava silente ou lançava essas notinhas patéticas, fingindo que estava atuando em prol dos advogados brasileiros. E aí eu me junto ao Homero, como esses outros 95% de advogados, que esses sim repudiam a atuação da OAB. E uma nota patética como essa, se colocando, não diante dos advogados que têm enfrentado duros processos judiciais diante do Supremo Tribunal Federal,
E eu me coloco dentre um desses advogados que atuou, inclusive, defendendo Homero Marchese, quando ele foi censurado pelo ministro Alexandre de Moraes, no STF, e uma série de dificuldades para exercer o direito de defesa dele e de outros milhares de brasileiros que têm sido prejudicados por essa condução arbitrária de processos, não só pelo ministro Alexandre de Moraes, mas como por outros ministros do Supremo Tribunal Federal, e a OAB não lançou uma nota de solidariedade a esses advogados. E agora vem com essa notinha patética, dizer que está defendendo o Poder Judiciário brasileiro, a soberania nacional. Isso é uma piada de mau gosto, pelo amor de Deus. Outra coisa, essa nota basicamente mostra o quê? Primeiro, os Estados Unidos está no exercício da sua soberania, assim como o Brasil está no exercício da sua. Por exemplo, então, na questão, quando o Roubão entrou com uma ação judicial contra o ministro Alexandre de Moraes, lá no STF, porque o ministro Alexandre de Moraes não estava respeitando o trâmite existente para que uma decisão judicial brasileira cumpra ou tenha efeitos nos Estados Unidos, ele descumpriu o tratado existente entre Brasil e Estados Unidos para que a sua decisão pudesse gerar efeitos nos Estados Unidos, aí não estava sendo violada também a soberania dos Estados Unidos? Uma juíza federal americana reconheceu, sim, que essas decisões do ministro Alexandre de Moraes não estavam cumprindo o rito legal estabelecido para que elas pudessem surtir efeitos nos Estados Unidos. E aí eu não vi a OAB também soltando nota para se manifestar a respeito. Mas é interessante você ver que até agora também o Supremo Tribunal Federal não se posicionou publicamente sobre o assunto. E o próprio Itamaraty também falou que só emitirá uma nota oficial quando for formalizada essa decisão do governo americano. Então você vê que, de fato, o governo brasileiro está preocupado com a repercussão dessa sanção, e essa postura da OAB é patética e só mostra, mais uma vez, que a OAB está deixando a desejar no que diz respeito à sua missão institucional, que é de zelar pelo cumprimento e defesa das prerrogativas dos advogados, que ela não tem feito. Inclusive, eu queria saber, quando o ministro Flávio Dino atacou a OAB há 2 semanas, dizendo que a OAB não estava cumprindo sua missão constitucional histórica e institucional, o que a OAB falou? Ela fez uma defesa, como está fazendo agora, do Supremo Tribunal Federal? Fica muito claro que esses advogados medalhões de Brasília, que a gente sabe que advogam especialmente diante dos tribunais superiores, antes de ficar do lado dos advogados, dos milhares de colegas que têm atuado em processos, que têm espezinhado o direito constitucional de tantos brasileiros, entre os poderosos de Brasília e esses advogados, ela tem ficado do lado dos poderosos de Brasília, e essa nota é mais um exemplo escancarado de que a OAB, infelizmente, tem o lado, e não é o lado dos advogados e da justiça no Brasil, mas o lado desses abusos judiciais praticados pelos ministros do Supremo, Mari. Excelente, Frederico. É um absurdo isso mesmo. A gente tem visto, né, tanta gente cobrando o posicionamento do OAB por tantos anos, e agora vem rapidamente se manifestar quando é para defender o Supremo Tribunal Federal. Bom, a gente vai receber agora aqui no programa, a gente já pede até desculpas pela demora, porque esse assunto do tema de destaque hoje ganhou, né, tanta repercussão e tem tanta coisa para discutir que a gente teve que mudar um pouco a ordem dos fatores aqui no programa. A gente vai receber agora o Pedro Pôncio para falar, ele que é ex-MST, inclusive participou do documentário que está sendo estreado hoje pela Brasil Paralelo, que é MST Terra Prometida. Sabe quem escreveu na Gazeta do Povo sobre isso? Foi a Desirê Penhalva, que está aqui conosco. Inclusive, daqui a pouco, assim que der, o Vitor vai colocar aqui a imagem para o pessoal ver. A matéria que a Desirê escreveu está no nosso jornal da Gazeta do Povo sobre esse documentário, que diz que é aquilo que o MST não quer que você veja, vai estar nesse documentário. Portanto, boa tarde, Pedro Pôncio. Bem-vindo aqui ao programa Entre Linhas. Aliás, bem-vindo novamente. Eu lembro que a gente entrevistou você ano passado aqui no nosso programa. Aproveita, conta pra gente o que o pessoal vai encontrar nesse documentário, né? E quão importante é, você que já esteve, né, daquele outro lado, que o pessoal conheça tudo aquilo que está oculto nesse movimento, que não tem nada de pacífico, não tem nada de social de fato. Olá, boa tarde. Boa tarde, Mariana Braga, Desirê, toda a bancada incrível aí da Gazeta do Povo e todos os ouvintes, né, desse canal de comunicação que faz toda a diferença na nossa nação. Primeiramente, não se preocupem com a demora, eu estava aqui ouvindo atentamente aí as informações, com a pipoca na mão e feliz por ver que o trabalho que o Eduardo Bolsonaro está fazendo lá nos Estados Unidos tem surtido efeito, e a gente, enfim, está conseguindo um vislumbre de esperança e de justiça aí para esse tirano que tem, né, tornado o nosso país tão instável juridicamente. O que eu quero dizer, né, estou aqui para
falar sobre esse documentário extraordinário que a Brasil Paralelo está lançando hoje, né? Hoje é o último dia para as pessoas assistirem gratuitamente. Então ele vai ao ar hoje à noite. Ainda tem lá no meu Instagram, @PedroPônciobr, você encontra o link para assistir gratuitamente e ainda vai receber o livro, né, A Face Oculta do MST, Como Sobreviver aos Campos de Doutrinação, que está sendo entregue de forma gratuita na versão digital pela Brasil Paralelo. O que eu tenho a dizer é que o Bolsonaro criou um monstro quando em 2022 me convidou, né, convidou um ex-MST ao Palácio da Alvorada e decidiu me dar voz. Naqueles dias nós fizemos a divulgação de um vídeo onde eu dizia para as pessoas que Bolsonaro era o libertador do povo sem terra, porque afinal ele estava entregando quase 500 mil títulos de terra, que para os assentados nos acampamentos e assentamentos do MST representava uma carta de alforria. Elas que estavam há 10, 20 anos em um acampamento, ficaram 10, 20, 30 anos em um assentamento, já dentro da terra, não tendo título de propriedade privada. Quando o Bolsonaro vem em uma canetada, ele entrega o título de tal forma que foi mais do que os governos de FHC, de Lula, de Dilma e até mesmo do Michel Temer, todos juntos. Bolsonaro entrega 500 mil títulos de terra. E a partir dali Bolsonaro me permitiu, né, juntos nós darmos um grito por liberdade para essas pessoas que viviam escravizadas nas mãos do movimento sem terra. Hoje o que nós estamos vendo é que esse grito que nós começamos a soltar ali em 2022, ele está sendo projetado, né, potencializado por vários canais de comunicação, como a Gazeta do Povo. Estive recentemente também no programa Pânico, né? De lá nós lançamos a data do documentário MST Terra Prometida, e hoje a Brasil Paralelo lança esse que será o maior e mais completo documentário da história do Brasil sobre o movimento sem terra. É importante que as pessoas assistam, né? Hoje ele está gratuitamente, somente hoje até a meia-noite. Então você tem acesso a um link exclusivo para assistir o documentário. E então, a partir de amanhã, somente aqueles que assinam a Brasil Paralelo, e que também é um valor irrisório, né? A assinatura da Brasil Paralelo é R$10. Você assiste todos os documentários originais que eles criaram acerca da história do Brasil, Cortina de Fumaça, né? Tantos documentários sobre a história política do Brasil também. A Brasil Paralelo é, de fato, o maior stream conservador da América Latina, né? É a Netflix brasileira, e eu tive a oportunidade de dar o meu depoimento, como tantas outras pessoas ali, como o próprio deputado Ricardo Salles, a deputada Caroline Detoni também, trazendo ali detalhes, o deputado Zucco, né, trazendo detalhes da CPI do MST, que revelou os crimes cometidos pelo movimento sem terra, não somente na questão de invasão de terra, como principalmente aquele que é o alvo da minha denúncia, que é a doutrinação e a lavagem cerebral dentro dos acampamentos do MST. Aos ouvintes da Gazeta do Povo que não conhecem a minha história, eu sou Pedro Pôncio, e durante quase uma década eu estive nos acampamentos do MST. Cheguei aos 11 anos de idade e passei quase uma década literalmente sendo doutrinado e passando por um processo traumático de lavagem cerebral que custou anos da minha vida intelectual, por exemplo, né? Sendo doutrinado e sendo preparado para ser um soldado da Revolução. Uma das partes mais chocantes para algumas pessoas que eu recebo mensagens, né, até hoje no Instagram, é quando eu falo sobre uma defesa do acampamento MST, acampamento Osiel Alves Pereira, ali em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, quando eu, como uma criança de 11 anos de idade, eu pego um facão, porque afinal eles colocam as crianças, as mulheres e os idosos como escudo humano na frente das manifestações, e eu, como uma criança de 11 anos, pronto a matar um policial ou dar a minha vida pela causa revolucionária socialista, porque afinal essa é a ideologia do movimento sem terra. Então, o documentário MST Terra Prometida, que a Brasil Paralelo está lançando hoje, dia 22, de forma gratuita, ele é a oportunidade das pessoas conhecerem o outro lado da moeda. Muita gente conhece as narrativas do movimento sem terra, de que é um movimento social, de que lutam para ajudar as famílias pobres a conquistar um pedaço de chão, né? De que eles estão lutando pela pauta da reforma agrária, por alimentos saudáveis, pela defesa das minorias, quando na verdade esse documentário vai revelar com perfeição que o MST, ele até tem a narrativa da justiça social, mas esse não é o propósito do movimento. O propósito do movimento é usar da narrativa para manipular pessoas pobres, pessoas vulneráveis, pessoas miseráveis, e então usá-las como massa de manobra política, e aí você tem milhares e milhares de pessoas.
Se a gente somar, já há mais de 1 milhão de pessoas que passaram pelos acampamentos do MST e hoje o movimento ainda se fortalece, né? Ainda mais em um governo de esquerda como o PT, que nasce praticamente junto com o MST, que tem alianças. Na verdade, eu diria que eles estão em um relacionamento hierárquico, onde o PT domina as lideranças do MST e também usa toda essa relação do MST como um exército vermelho pronto a fazer as atividades ali promovidas por essa agenda política marxista de esquerda, que é o PT, Partido dos Trabalhadores, para alguns, para mim, Partido das Trevas. Eu que vivi essa experiência, posso afirmar categoricamente. O acampamento do MST são pessoas simples, são pessoas honestas, que foram manipuladas, mas que acabam depois cometendo crimes por conta da lavagem cerebral. As pessoas não fazem ideia, por exemplo, Mariana Braga e toda a bancada, que no acampamento do MST eles possuem leis próprias. As leis da sociedade, a Constituição, as leis municipais, elas não servem para o movimento sem terra. As pessoas são inseridas num processo onde elas acreditam que elas foram injustiçadas, que elas são oprimidas e que agora elas têm direito de tomar a terra de outras pessoas, quando na verdade é ensinado para elas que aquela terra não é do fazendeiro e que elas estão fazendo algo legal ao invadir aquelas terras, matar o gado e todo esse processo que nós conhecemos muito bem, né, que é praticado há mais de 40 anos na história do Brasil. Ótimo. Pedro Ponce, a gente agradece muito a sua participação, viu? Volte mais vezes aqui ao Entre Linhas. Um abraço, Deus abençoe. E não se esqueçam, hoje às 8 horas da noite, MST Terra Prometida, o maior e mais completo documentário da história do Brasil, pela Brasil Paralelo. Um abraço. Abraço. Fica o convite também para você ler a reportagem da Desirê Penhalba na Gazeta do Povo também, conforme a imagem que o Vitor Kunzel está colocando aí para você. Aliás, para você ter acesso ilimitado a todo o conteúdo da Gazeta do Povo, assine o nosso jornal, precinho baratíssimo, apenas R$ 8,25 por mês, se você acessar através da Mega Promo Gazeta, gazetadopovo.com.br/oferta ou através desse link que você vê na tela, é só apontar a câmera do seu celular. Bom, vou chamar novamente o Homero Marchese para falar sobre o seguinte, um assunto que a gente trouxe ontem aqui também, que é a questão do julgamento de Ives Gandra estar suspenso, mas é aquela questão novamente, o jurista de 90 anos, recém-recuperado aí de um infarto, sendo acusado por incitação ao golpe. Esse negócio de incitação, Homero, né, é algo que Alexandre de Moraes está usando muito, né, esse termo incitar, não sei quem incitou, daí o jornalista comentou alguma coisa, escreveu alguma coisa, incitou o golpe, o jurista estudou sobre o assunto, incitou ao golpe. É muito fácil, muito subjetivo usar esse termo, né? Uma revanche sem sentido contra um jurista consagrado no Brasil, uma pessoa que trabalhou com muita seriedade na sua carreira, que está com idade avançada e tem que se submeter a esse tipo de humilhação. É outra prova de como a OAB não faz o papel que lhe cabe. A OAB, nesse caso, especialmente, virou um instrumento do Alexandre de Moraes para ir atrás de outro desafeto. Então ele tem a Polícia Federal, ele tem o próprio STF, ele tem o TSE, tem a OAB. O que é isso? E o que me choca é os advogados paulistas não fazerem um desagravo a Ives Gandra, não tentarem impedir esse tipo de coisa. Não é possível que o Tribunal de Ética da OAB, que deveria estar preocupado em combater desvio ético de advogado que trai interesse do cliente, que recebe, por exemplo, valores do cliente e não repassa, que participa de crime, enfim, né? Infelizmente tem muito advogado que participa de crime, está preocupado em punir um senhor com idade avançada por algo que ele falou. Quer dizer, o instrumento de trabalho do advogado é a fala. Sem a fala, o advogado morre de fome. E a própria ordem dos advogados quer tolher essa habilidade de um dos seus membros. Não faz qualquer sentido. Um homem decente, honesto, trabalhador, com um gênio bom. É outro braço, né, desse manicômio que virou o Brasil, de abuso dos direitos humanos. Chegou a hora de dar um basta nisso também. A gente espera que os dias desse regime estejam contados.
Romero, a Desirê também quer comentar sobre esse assunto, né? Desirê, que inclusive já fez várias entrevistas, fez uma entrevista especial na coluna Entre Linhas com o Ives Gandra. Qual que é a sua opinião, Desirê? Então, Mariana, o que eu quero trazer, obviamente, né, o Mero já veio aqui trazer a sua explicação, que é brilhante. Obviamente, isso corrobora ainda mais com o fato que a gente está analisando aqui todo o tempo. Há uma perseguição clara por todos aqueles que têm um posicionamento conservador. Veja só, um senhor já de 90 anos tem que se prestar a ficar se defendendo porque, no caso, ele... Olha só, vou contar para vocês qual foi exatamente o motivo pelo qual ele está sendo aí julgado, né? Acharam um documento no celular do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Bolsonaro, com uma interpretação do jurista do artigo 142 da Constituição Federal. Foi questionado, né, pelo major, e esse documento ele foi publicado num livro em 2014. Só que havia também, ainda em 1988, toda uma análise que o jurista, Dr. Ives Gandra, tinha feito. Agora você pega uma questão extremamente anacrônica, algo que foi proferido há quase 40 anos para ser justificado como o que embasou um golpe que, na verdade, nem aconteceu, que não tinha sequer a possibilidade de acontecer com todos os meios que estavam ali disponíveis. As pessoas conversaram da possibilidade simplesmente de implementar esse artigo 142, mas isso está previsto na Constituição, isso não é golpe. Ou seja, tudo que está sendo dito, e essa é a prova clara, quando a gente percebe essa perseguição com relação ao doutor Ives Gandra, é que realmente a gente está aqui tentando mostrar para vocês, o que eu imagino que toda a nossa audiência já saiba, o que a gente está indignado e não sabe mais o que fazer, porque inúmeros brasileiros ainda continuam concordando com a esquerda, votando em PT e fazendo com que essa situação ainda continue dessa injustiça enorme do nosso poder judiciário estar tendo uma atuação política. Mas, em resumo, o que eu queria passar para vocês era simplesmente essa informação. Quando vocês se questionarem, bom, então por que será que Dr. Ives Gandra, um senhor de 90 anos, está sendo perseguido? Bom, a questão é essa, foi apenas um trecho de um parecer que esse maravilhoso advogado deu. Prova cabal de que a perseguição ela é política contra os conservadores. Ponto. Ótimo, Desirê. E aproveitando que a gente hoje destacou bastante a questão da anistia aqui, né? E a gente até discutiu sobre isso com o deputado Ricardo Arruda no começo do programa. Enquanto a gente vê essa anistia travada para os presos do 8 de janeiro, a gente vê Dilma Rousseff, agora presidente do Banco dos BRICS, aí, recebendo a indenização de R$100 mil, porque a comissão aprovou, então, a anistia para ela. Como que você analisa esse contraste absurdo que a gente vê, Desirê? É uma piada, né? Mas, mais uma vez, eu vou já acrescentar aqui os fatos para vocês. O deputado Ricardo Arruda já adiantou bastante da crítica, o que é óbvio, mas a questão foi o seguinte: a Comissão de Anistia do Ministério dos Direitos Humanos reconheceu nessa quinta-feira a ex-presidente Dilma uma condecoração aí, né, vamos dizer que foi isso depois do que a gente viu com a Janja essa semana, ela recebeu uma anistia, e além dessa anistia, R$100 mil. E o motivo da anistia foi que ela foi perseguida e torturada durante o regime militar. O detalhe que eu quero trazer para vocês é que é o seguinte, esse pedido de anistia, ele foi apresentado em 2002, no ano em que a comissão foi criada. Só que mais tarde o processo foi suspenso porque ela foi, né, tanto ministra do governo Lula e depois presidente da República. Só que esse processo ele voltou a tramitar em 2016, depois que a Dilma foi afastada da presidência por fraude fiscal. E aí, no caso, o próprio governo Bolsonaro chegou a negar a indenização da Dilma. A Comissão de Anistia do Ministério dos Direitos Humanos do governo Bolsonaro, na verdade, negou por unanimidade em 2022 esse pedido. O detalhe é que a justificativa foi óbvia. A ex-presidente, ela já tinha recebido anistia de outros governos, como o governo, outros estados, no caso, do Rio Grande do Sul, de Minas Gerais, do Rio de Janeiro e de São Paulo, recebendo indenizações que totalizaram um valor de R$72 mil. Enfim, ela abriu mão para causas sociais, mas ainda assim ela já tinha recebido indenização suficiente. E aí, essa decisão dessa última quinta-feira, dia 22,
no caso hoje, né, é o resultado de um recurso apresentado pela ex-presidente. Aí a gente percebe o contraste, né, de que ela estava em grupos armados, ela naturalmente, a gente já sabe, é reconhecido que ela praticava essas lutas armadas contra o regime militar. E aí fica essa palhaçada, né, de que no governo Lula tudo pode, é como se fosse uma autoanistia. Aqueles que estão no governo conseguem anistias para eles mesmos, para aqueles que fazem parte. E o contraste óbvio também que a gente não pode ignorar é a questão dos presos do 8 de janeiro, que não estavam armados, diferentemente da atuação da Dilma, e que estão sendo penalizados, estão presos, na sua grande maioria, com penas aí muito desproporcionais, em comparação com o fato da Dilma estar solta e ela não ter nem chegado a sofrer 1/10 do que essas pessoas estão aí sofrendo. De fato, não dá para a gente ignorar o impacto financeiro no erário, porque é sim dinheiro público para poder ser gasto de uma forma completamente injusta, e a gente percebe que nesse governo o que a gente não poderia esperar piorar, acaba que a gente vê piorando. Anistia defendida para aqueles que realmente precisam, em vez de ir para esses condenados, 8 de janeiro, está indo para uma ex-presidente que está aí mais do que condecorada com esse projeto agora e essa indenização de R$100 mil, também agora vira presidente de banco, como se o fato dela ter feito as pedaladas fiscais fosse um mérito e não um demérito para ela estar na posição atual. Infelizmente, Mário. Ótimo, Desirê, obrigada pelas suas análises aqui hoje. Que agradeço, até. Até. Pois é, esses 100 mil é muito dinheiro. Até certo que para Dilma não deve pesar tanto, né? Porque ela já ganha 3 vezes isso por mês, então não é grande coisa para ela não, mas é um absurdo mesmo. Homero Marques, antes de te dar tchau, queria ouvir sua opinião também sobre essa questão. A Dilma participou da luta armada. Ela integrava grupos que pregavam a revolução no país e, consequentemente, uma ditadura de esquerda. Foi presa, foi torturada e não deveria ter sido torturada. Tá? Nesse ponto, a indenização que tiver esse fundamento faz sentido. Nós precisamos ser coerentes na vida. Agora, o que chama atenção nesse caso todo é que se trata de um governo de anistiados. O governo do PT é um governo de anistiados. E não tem a menor complacência com quem está em situação semelhante à que a Dilma esteve nas nossas prisões. E, ao contrário dela, nunca pegou em armas, nunca organizou assalto à casa de ex-governador, como ela fez. Estão na prisão por, às vezes, ter derrubado um muro ou ter quebrado um vidro. A incoerência é muito grande. É isso que choca o brasileiro. A gente espera que essas pessoas que estão injustamente hoje na cadeia ou respondendo a processos absurdos sejam, no mínimo, anistiadas e, no mínimo, sejam indenizadas como foi a Dilma. Ou, senão, tudo mais é uma grande hipocrisia. É verdade. Muito obrigado, Homero, pelas suas sempre excelentes análises aqui também. Obrigado, tudo de bom, gente. Até a próxima, até semana que vem. Frederico, até antes da gente passar para a próxima pauta, qual a sua opinião também, né, sobre a gente ver aí a Dilma recebendo essa anistia e muitos ali comemorando, justo aqueles que gritam sem anistia para os presos do 8 de janeiro. É mais um absurdo, na verdade. Como você bem lembrou, hoje ela recebe um salário como presidente do Banco do BRICS de R$300 mil por mês. Ela já havia recebido uma indenização por danos morais em função dos atos ali que ela... envolvendo o período em que ela foi a militante da VAR Palmares, que era uma organização terrorista de extrema esquerda, que não defendia a democracia naquele período, mas queria implantar a ditadura do proletariado no Brasil. E não é eu que estou dizendo isso. Quem disse isso é o Fernando Gabeira, que foi militante também de organizações, que inclusive o Fernando Gabeira envolvido no sequestro do embaixador americano à época, ali em 1969, Charles Elbrick. O próprio Eduardo Jorge, que era o deputado pelo Partido Verde, que também reconhece que naquele período eles não estavam defendendo a democracia, mas também tentando implantar uma ditadura no Brasil. E a Dilma já recebeu uma indenização no passado de R$400 mil. Agora, o governo Lula concede uma nova indenização no valor de R$100 mil por meio da comissão de anistia que havia sido instalada no Brasil em 2002, no final do governo Fernando Henrique Cardoso, e que já pagou aproximadamente quase 17 bilhões de reais aos anistiados políticos de 1979. E aí a contradição, como bem lembrou Homero, dessas pessoas que foram
beneficiárias da anistia de 1979 e hoje querem negar que as pessoas ali envolvidas nos atos do 8 de janeiro possam também receber a anistia pelos seus atos e diante da desproporção das penas a que elas estão sendo condenadas. Então, é mais um sinal aí da hipocrisia, e a Dilma faria muito bem se ela, no mínimo, por exemplo, doasse essa indenização para alguma instituição de caridade, visto que ela já recebe um salário bem alto aí na sua atual função de presidente do Banco do BRICS lá na China, que, como a gente lembrou, já recebe aí por mês R$300 mil, Mari. Ótimo, Frederico. Bom, agora a gente vai receber aqui a advogada Silvia Barros para falar sobre uma mudança aí na legislação aprovada pelo parlamento italiano e que impacta todos os descendentes brasileiros, né, que tentam a cidadania italiana. Boa tarde, seja bem-vinda aqui ao programa Entre Linhas, doutora Silvia. Explica pra gente quais devem ser esses impactos, né? A gente sabe que muita gente aí no Brasil ainda pensava em tentar a cidadania e tudo mais, né? E por que veio essa mudança na legislação? Tá sem o áudio. Ela tá totalmente travada. Travou? Bom, acho que ela teve algum problema lá, então a gente volta para os assuntos que a gente estava tratando aqui, depois a gente tenta uma conexão com ela novamente. A gente sabe que isso deve impactar, com certeza, a vida de muita gente. Tem bastante gente que, inclusive, nos pergunta bastante sobre esse assunto aqui no Entre Linhas. Voltando então ao assunto, a gente estava falando sobre a questão da Dilma Rousseff. Eu já vou voltar para esse assunto. Deixa aqui sua opinião também, né, sobre como você analisa essa diferença, né? A gente vê, de um lado, Dilma Rousseff recebendo anistia e essa bolada de dinheiro, de outro lado, pessoas presas pelo 8 de janeiro, gente gritando sem anistia e ainda essas pessoas recebendo multas milionárias, o que é realmente desumano e desproporcional. A gente quer ouvir a sua opinião. Se você ainda não deixou seu like, deixe seu like aqui. E não se esqueça também de assinar a Gazeta do Povo, apenas R$ 8,25 por mês. E você tem esse valor baixíssimo pelo ano todo. Isso te dá um desconto de 70%, um desconto de R$ 235. Imperdível. gazetadopovo.com.br/oferta ou então apontando a câmera do seu celular aqui para a tela, para esse código que você vê na tela. Agora sim, doutora Silvia, conta pra gente quais são os impactos dessa mudança na legislação confirmada e aprovada pelo parlamento italiano e por que essa mudança aconteceu. Certo, boa tarde Mariana, boa tarde Frederico. É uma satisfação estar aqui para falar de um tema tão importante que vai impactar a vida de tantos brasileiros que são ítalo-descendentes, né? O principal impacto dessa lei, ela implica na perda automática da cidadania italiana daquelas pessoas que nasceram italianas pelo direito de sangue, né? Mas agora não preenchem o requisito dessa nova lei. Antes o critério utilizado era exclusivamente critério de sangue, ou seja, qualquer pessoa que comprovasse ser descendente de um cidadão italiano poderia, comprovasse documentalmente, né, ser descendente de um cidadão italiano, poderia buscar o reconhecimento da cidadania italiana, independentemente do seu local de nascimento e sem limite de geração. E agora, essa lei, ela estabelece que apenas os filhos de cidadãos, de filhos e netos de cidadãos italianos nascidos na Itália e também os filhos de italianos nascidos no exterior que residiram por pelo menos 2 anos consecutivos na Itália poderão buscar o reconhecimento da cidadania italiana. Em relação, Mariana, à motivação do governo, ela é um pouco polêmica, né? O governo afirma que existem no mundo aproximadamente 80 milhões de potenciais italianos, né? Então existe a possibilidade de 80 milhões de pessoas buscarem o reconhecimento da cidadania. E o governo entende que esse número pode ultrapassar o número de italianos residentes em território, né, na Itália. Então eles entendem que a concessão sem limites da cidadania italiana pode colocar em risco a segurança nacional e também a segurança da União Europeia. Doutora Silvia, existe para quem já tinha o direito à cidadania pelos critérios antigos, alguma via judicial que essas pessoas possam tentar obter essa cidadania mesmo com essa alteração repentina das regras? Com certeza, Frederico. A jurisprudência das cortes italianas, ela é muito conservadora no sentido de preservar
os direitos fundamentais. E essa nova lei, ela ofende vários princípios fundamentais e também artigos da Constituição italiana, de forma que essa matéria deve chegar à Corte Constitucional. Até porque agora a única maneira das pessoas que desejam buscar o reconhecimento da cidadania, mas não preenchem os requisitos da lei, é recorrer ao judiciário italiano. Ótimo, a gente agradece pelos esclarecimentos aqui. As portas ficam abertas para uma próxima vez aqui no programa Entre Linhas. Obrigada. Até a próxima. Bom, a gente agradece demais a presença de cada um de vocês nessa quinta-feira. Amanhã tem mais às 15h e toda a programação da Gazeta do Povo, que é excepcional, você sabe, né? Obrigada, Frederico. Valeu, Mário, obrigado. Hoje, com essa notícia explosiva aí, vinda dos Estados Unidos, e vamos acompanhar os desdobramentos, né? Que em breve a sanção, de fato, vai ser implementada e vamos esperar quando ela for formalizada pelo governo americano. E um abraço a todos, até amanhã. Boa, tem toda uma programação, não perca todo o conteúdo da Gazeta do Povo, mas a gente te espera amanhã no Entre Linhas às 15h, a partir das 15h estamos aqui. Fiquem todos com Deus, até lá e confiram uma palavrinha que eu tenho para vocês aí. Um ano de Gazeta do Povo com 70% de desconto. Essa é a Mega Promo Gazeta. A condição perfeita para você ter acesso completo ao melhor jornal do Brasil. Só R$ 8,25 por mês, dá menos de R$100 por um ano de acesso. Essa oferta acaba logo, então clique no link e garanta já o bônus, que no total chega a R$ 235. Mega Promo Gazeta. Assinou, economizou o ano todo.